Olá, eu sou a Luana, criadora deste canal Be Water. Sejam muito bem-vindos a esse canal sobre meditação guiada pela água. E por que um canal de meditação foca tanto nesse tema jejum, né? E principalmente agora eu estou abrindo turmas para mentoria de verão, mentoria de Ayurveda na prática, né? Que a Ayurveda é uma medicina milenar indiana. E por que um canal de meditação se dedica tanto à comida, se dedica tanto até a falar de jejum, que é a ausência de comida, né? Então, as mais variadas culturas ao longo dos anos fazem o jejum inicialmente por questões espirituais, né? E hoje tá um pouco esquecido. A gente trata muito o jejum hoje, dopaminérgico, jejum da dopamina, jejum intermitente, para obter clareza mental para estudo ou para obter energia, porque equilibrar é sempre um lado, não estamos muito no lado espiritual hoje em dia, mas tudo bem. Esse vídeo eu vou fazer assim sem cortes, então se tiver algum errinho, esquecer alguma coisa, tem algumas colinhas. Com a Ayurveda, né, na visão ayurvédica, se você não come direito, provavelmente você não está pensando direito. Por isso que eu tenho um estudo muito grande em relação ao jejum e também tenho meu lugar de fala em muitos deles, porque sou praticante há muitos anos, de todos os jejuns que eu vou tratar aqui numa série de vídeos falando sobre jejum. Jejum de dopaminas, o jejum Ekadashi, o jejum indiano, o jejum Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Existe o jejum daquele de 7 dias, tem uma que ayahuasca, jejum espiritual. O jejum intermitente, que é o mais famoso de todos, né? Então, numa série de vídeos sobre jejum, tenho que eleger, tenho que começando. Eu vou começar pelo primeiro deles, muito especial para mim, porque foi o meu primeiro experiência com o jejum. Eu sou brasileira, mas para quem não sabe, eu vivi muitos anos da minha vida, vivo até hoje viajando muito. E um dos primeiros lugares que eu fiquei bastante tempo morando e trabalhando foi no Oriente Médio. Não só Oriente Médio, como Turquia, o Levitos, o Líbano, África, países da África como Egito e Marrocos. Eu era modelo e trabalhava para muitos designers de países árabes. Então eu viajava muito para os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Então a minha primeira experiência com o jejum foi o jejum muçulmano, que é chamado de Ramadã. E eu coloquei até aqui para seguir toda uma regrinha porque o vídeo não vai ter corte, então eu fico fatiando, fico rodando aí e acabo falando um monte de coisa. Eu vou seguir uma linha em todos os vídeos que vai ser preparação, o jejum em si, né? E a quebra do jejum. E quais são os benefícios, por que é usado, um pouco de história, né? Em relação ao jejum. Então, vamos lá, começar com a preparação do jejum do Ramadã. O jejum é um jejum religioso, né? E o jejum, ele tá também aqui eu não tô com meu Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele tá no meu celular. A Bíblia eu tenho em todos os lugares, inclusive assim. O jejum religioso, ele é datado na Bíblia, ele é datado com várias religiões, tem esse ritual. Os nossos índios xamânicos, eles fazem jejum. Então, falando aqui pro jejum do muçulmano, a minha experiência, eu vou falar aqui nesse vídeo, com o jejum, eu estive lá, né? Principalmente que me marcou bastante é um país chamado Kuwait. No Kuwait, na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. Minha melhor amiga muçulmana, além de uma princesa do Kuwait, é uma marroquina. Então, são pessoas muito próximas que me passaram, né? Me deram o feedback, tanto da família, assim, tradicional, porque eu uma princesa da família real, né? Do Kuwait. Esse feedback das pessoas da mais alta casta, né? Da sociedade, o que elas dizem, o que elas praticam, o que elas comem. Então, como que elas se vestem, né? O que elas pensam. Então, é um relato aqui bem real sobre
o jejum do Ramadã. E eu não sou muçulmana, eu não tenho religião nenhuma, sou uma pessoa que leio bastante todos os tipos de práticas, pratico todas as práticas, mas do Brasil é um país engraçado, né? A gente tem essa coisa do brasileiro de falar, eu sou católico não praticante. Você não escuta isso em lugar nenhum do mundo, que você é muçulmano não praticante, coisa, não existe isso, o brasileiro tem essa coisa, então eu vou dizer que eu não pratico, eu pratico muito rituais religiosos e não sou religiosa. Então, eu sou a menina do contra, então vou ser do contra também do que todo mundo diz. Mas eu sou brasileira, né? Com uma educação católica e lendo a Bíblia. E o muçulmano, ele não vai fugir muito dessa questão do que tá tudo muito ali na Bíblia, né? Da questão da caridade espiritual, da questão de você se pôr no lugar do outro. E como que eu comecei fazendo isso? Ele começa com uma preparação, né? Seguindo aqui o roteiro dos vídeos, preparação, jejum e quebra. A preparação do Ramadã começa com o Eid, né? O Eid, ele vai preparando você, que são antecedendo os dias antes do início do jejum. Então é uma série de festas, é mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, que nós temos o jejum da Páscoa, que muitas pessoas antigas, né, idosas, elas não comiam carne, né, tinha quarentena, elas não comiam carne para se resguardar e praticar o jejum ali, o prazer carnal também envolvia não praticar sexo, não se divertir, não ouvir música, não uma série de coisas, mas a gente meio que esqueceu e hoje em dia na Páscoa a gente só tá se preparando para comer o ovo, né? O jejum que eu convivi na sociedade extremamente não, na sociedade muçulmana, porque os países como o Kuwait não é tão aberto como um país assim dos Emirados Árabes Unidos, como Dubai, né? O próprio Emirados Árabes Unidos, se você for para Sharjah, até para Abu Dhabi, ele é bem diferente de Dubai. Dubai é aberto, então você não tem muita cultura muçulmana em Dubai. Você vê muita... você sabe que você está num lugar árabe por todo aquele exagero atual, né? Que os Emirates estão vivendo atualmente. Mas o Kuwait, você realmente está introduzido ali. Todo mundo faz jejum. E assim, nesse que eu estava no Eid, eu vi uma turista americana sendo presa, eu vi no jornal, sendo presa por mastigar chiclete em público. Então, eu já comecei assim, nossa, uau, é tão rigoroso assim? Sim, em respeito, lá tem foram mudando de acordo com os tempos, isso faz mais de 10 anos que eu pratiquei e pratico até hoje, não durante esses 10 anos eu pratiquei, mas eu pratico muitas vezes, inclusive o próximo... data do jejum do Ramadã vai ser o dia 1º de abril de 2022. Provavelmente eu irei fazer, sim. Sempre me planejo. É muito mais fácil quando você está num lugar árabe, que você vai vivendo tudo isso. Então, comecei a viver com uma turista americana sendo presa. E muitos árabes, herdeiros, milionários, bilionários, eles não têm, essa coisa, a vida deles é muito diferente da nossa, por exemplo, brasileira, que a gente tem que trabalhar todos os dias, né, de segunda aí a sexta, e eles trabalham aí, em média, quando eles trabalham, em torno de 5 horas, e isso é muito exaustivo para ele, de fato, no verão, porque era um verão que eu estava fazendo o Ramadã, estava nessa preparativa aí de Eid, e o verão é geralmente muito exaustivo. Então, eu já comecei meu primeiro Ramadã, eu comecei assim na base do medo e eu não fazia muito sentido eu fazer, porque você não é obrigado, né? Você em casa, você pode comer tudo, só que é na rua, né? Você não pode comer na rua porque os restaurantes vão estar fechados.
Se você tiver com chiclete, uma garrafa de comida, enfim, qualquer coisa, em público vai ser uma afronta para os muçulmanos. Isso há muitos anos atrás. A gente é um pouco mais flexível. Dubai, países como Dubai, Catar, eles são totalmente flexíveis, respeitam muito o turista, mas não é de bom tom. Questão de você tá no país deles, né? Eu acho que você tem que ter um pouco de respeito. Então, eu entrei tanto aí no respeito, eu sou tão, assim, imersiva aí no mundo da experiência, porque quando eu fui perguntar para os meus amigos muçulmanos, eles falaram, olha, o jejum, ele é praticado pelos muçulmanos porque a gente... existe a parte de fazer a caridade de material. A gente vai dar a comida aos pobres, que isso que todo mundo deveria fazer e nós fazemos muito bem. E a gente tem que passar por essa experiência de sentir o que é uma pessoa necessitada, com fome. Aí eu descobri que eu não precisava só passar fome, eu tinha que parar de beber água. E esse canal é o canal Be Water, então é muito importante, vou falar bastante sobre água. Normalmente eu não costumo beber muita água em vídeos, mas há uma exceção quando a gente se fala muito, da gente poder lubrificar aqui a garganta. Eu fiquei bastante chocada, como assim eu vou morrer se eu não beber água? Então essa foi o meu primeiro estudo aí, que no final, né, 2021, se inaugurou o canal Be Water, né? Então, o primeiro contato, assim, eu vou morrer se eu não beber água, porque é um calor de 51 graus no verão, e infelizmente algumas pessoas têm que manter o seu ritmo de trabalho, inclusive eu, só que eu sou modelo, né? Então, o meu trabalho, eu entrava no carro com ar-condicionado, e ia trabalhar, né? Muitos designers estão se preparando, isso é o início tô falando do início do Ramadã. Muitos designers, elas se preparam pro Eid Mubarak, que é a quebra do festival, porque Ramadã significa o festival, né, do jejum. Esse é o significado aí, mais ou menos em português, do que significa Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos. Então, ele é eu rezava o Corão, né? Eu não sabia como rezar em árabe, obviamente, mas eu agradecia a Deus pelo dia, mas fazia no tapetinho. Tem até aqui, mas não tá aqui agora. Depois eu mostro pra vocês o tapetinho de reza árabe. E eu fazia a reza naquela posição de joelhos, né? Que é uma posição bastante submissão, eu queria ver, na verdade, como é que eu ia me sentir depois de tudo isso. Era muito, eu vou fazer. Eu sou essa pessoa que eu não digo não, eu não julgo, eu não digo não, eu não tenho opinião sobre aquilo que eu não vivi, experienciei. Porque não adianta você passar a sua vida estudando o Ramadã, estudando isso, estudando aquilo, se na prática você não tem a voz a fala, né? O skin the game, né? A pele em risco. Então, olha, eu vou fazer esse negócio, acho que eu vou morrer, vou desmaiar. E não, por incrível que pareça, 51 graus no Kuwait, trabalhando. Eu tinha que pegar um carro com ar-condicionado, tudo bem, mas só de você andar alguns metros a 51 graus sem comer e sem beber é bastante forte, para quem nunca praticou nenhum tipo de jejum. Então, após o primeiro dia, fiquei... Sim, como que começa? Essa festa Eid vão 3 dias e todo mundo vai fazendo muita festa, bebendo, bastante chá, né? Bastante comida, doidado, celebrando aí a fartura, o início aí da peregrinação, não é peregrinação, do ato do sacrifício que você está fazendo pelo outro, que vai ser os 30 dias que vai se passar. Então, a última regra, aí eu aprendi que além de eu não comer, eu não ia beber água e depois eu tinha que rezar 5 vezes ao dia. E eu só rezava minha reza até hoje, a minha preferida é o Maghreb, que é o pôr do sol, né? Em árabe significa Maghreb.
Então, que significa até Marrocos, né? É o nome do Marrocos, se chama Maghreb, que é o pôr do sol. Então, é o meu horário favorito. Então, se eu fazia uma reza, eu descobri que eu tinha que fazer mais 4 logo pela manhã, quando fechava aí de madrugada, e o sol nem tinha nascido de manhã, mais ou menos pelas 11, às 4, às 11, no meio da tarde, rezava no Maghreb, que eu fazia uma coisa assim, bem sozinha, não sem nenhum tipo de doutrina, né? Eu ouvi falar que a gente tinha que agradecer por esse dia, agradecer pela comida, se nutrir e comer o isyar, né? Que é a comida aí que você vai quebrar o Ramadã. Então, o que eu aprendi durante o primeiro dia? Foi difícil a água, mas eu não morri de sede, por incrível que pareça, vai acontecendo uma coisa aí no seu corpo. E quando você está trabalhando e todo mundo em conjunto, todos os árabes lá, por lei, eles têm que jejuar, né? Até por causa da americana, que saiu nos jornais, eles colocam isso bem de aviso, né? E a experiência que eu vejo realmente de você sentir isso é muito... O primeiro dia não tanto, mas você vai passando isso durante muitos dias, e pior é quando eu estava em casa, de não comer e você pensar, e você vai ter que rezar, são as 5 rezas, né? Independente se é Ramadão ou não, os muçulmanos rezam 5 vezes por dia, mas são rezas mais voltadas à humanidade, não é tanto para a sua família, seu alimento, seu trabalho, você, é uma reza mais global, o mundo, a fome, isso vai transformando muito a sua cabeça. E você, qual é a preparação? A preparação são... atualmente, né? Estou falando da vida real que eu vivi. A preparação das pessoas, das famílias mais que eu conheço, tanto maquiadores, gente normal, assim, classe média, quanto família royal, né? Eu tive um jantar, mais no final eu vou falar do jantar que eu tive num castelo da família real, entendeu? Então é outro nível, mas assim, todo mundo está nessa comunhão aí de rezar e de praticar. Conheço também os árabes que eles não estão nem aí, rezam, continuam rezando, tipo, comem, bebem, rezam e vida que segue. Eles não me passaram nenhum feedback, assim, eu senti, eu já fiz o jejum e é isso mesmo, é transformador, a gente faz, tá, mas aí eu tô comendo, não tô fazendo um Ramadã, até porque não é todo mundo que todo mundo obrigado a fazer, todo mundo muçulmano, mas se você estiver grávida, tiver doença, que tome remédio, que você vai tomar o remédio, vai tomar com água, e se bebeu água já quebrou o jejum. Crianças, adolescentes, mulheres com algum problema, no caso, alguns dependente da vertente, se é xiita, ou dependendo da vertente do muçulmano, ele vai entender que a menstruação, se a mulher vai estar doente ou não, vai estar fraca, né? Então, existem pessoas que são desobrigadas da obrigação do jejum. O que eu senti no decorrer de todos esses dias, já estava no final, todo mundo se preparando para o Eid Mubarak, mas nessas casas que eu passei, que é muito comum você ser convidado para o Isyar, que é a quebra do Ramadã, eu rezava já em casa, porque eu estava em casa, eu rezava em casa, fazia a quebra do jejum. Estou na fase aqui, jejum já passei. Jejum é não come e não bebe, gente. Não come e não bebe e é isso aí. Viva a vida e reze nos horários que tem que rezar, que agora eu nem sei o horário exato. Mas eles têm uma tabelinha porque é tudo de acordo com o sol, com o pôr do sol, com o posicionamento do sol e da lua. Então é algo que é sempre calculado e ele muda. Não é uma data fixa, não é um horário fixo, inclusive todos os países mudam, né? No Brasil é um horário diferente, no Kuwait foi um horário diferente, então ele muda bastante. Basicamente, você não vai beber água
e nem comer durante esse dia. É muito desafiador. Eu não fiquei doente, não criei pedra nos rins, a minha saúde ficou nem melhor e nem pior, que eu lembre, não fiquei tonta, nada demais aconteceu, eu não senti energia, nem tontura, nem nada, fiquei bem normal. A questão foi bem, assim, espiritualmente falando, eu me senti mais grata. É até uma questão de quando você é grato pelo seu alimento, que é o seu corpo, você começa a ser grato a muitas pequenas coisas na vida, né? Você começa a ser grato, nossa, eu não preciso comprar isso, não preciso, pra que eu preciso disso? Você começa a ficar um pouco mais minimalística. E foi a partir daí, desse tempo, desse mundo árabe tão cheio de extra, que eu comecei a ficar bastante minimalista, né? De fato, eu não compro muitas coisas, mas sou cheia de coisas, porque ganho. O árabe é muito generoso, eles dão muito ouro, é verdade. Eu tenho um isqueiro com umas coisas de ouro, porque os árabes, eles são generosíssimos. Eu tenho essas coisas porque eu ganho, ou porque é inverno e eu viajo muito. De fato, eu não compro muita coisa, porque depois que você é grato pela água que você bebe em 30 dias passando sede durante o dia a 51 graus, me dá até sede de lembrar, começa a mudar várias coisas no seu cérebro. Eu senti. Não em relação a superfoco, força, energia e tal. Não. Na época eu era bem crua, não tinha essa coisa espiritual e sentir, eu era bem crua mesmo, e o que eu senti foi muito gratidão. E comecei a ter gratidão por muitas coisas na vida, porque a gente se esquece, né? A gente só quando tá doente, que a gente não vai ao banheiro, faz xixi com dificuldade, não consegue engolir um copo de água, a gente começa a ser grato por muitas coisas. Mas até então que a gente tá saudável, a gente esquece. Então o Ramadã, ele foi muito importante na minha vida, nessa pegada aí da gratidão pelas mínimas coisas da nossa vida. Então, eu vou aqui para as considerações finais do que eu achei do jejum muçulmano. Não sei se eu anotei mais alguma coisa. Ele é muito importante por isso, para mim. O jejum espiritual, assim, mais difícil até hoje, devido ao calor já fiz na Arábia Saudita, em Dubai. O meu primeiro dessa experiência que eu estou contando foi no Kuwait, devido a 50, 51 graus, o sol rachando e você não poder beber água, realmente é transformador, sua cabeça começa a mudar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí nesse vídeo se você gostou, se você já ouviu falar do jejum Ramadã. Se você é muçulmano, se você não é muçulmano, se você não tem religião, comenta aí nesse vídeo. Se tem algum detalhe que você acha que faltou, se você acha que não é isso ou que é isso, essa é uma experiência que eu vivi real. E todas as pessoas que me passaram a base aí desse jejum são árabes, desses países que eu já citei, são árabes assim, árabes raiz mesmo, e eles me passaram essa doutrina, e todos eles realmente, de fato, praticam, uns com muito luxo, né? Falei nem muito pouco sobre como é que é a quebra. A quebra é depois do Maghreb. Você tem a reza, você agradece, você quebra com bastante fruta, com bastante água, celebrando, né? E no final do meu primeiro Ramadã, eu descobri que eu tava meio que fazendo o Ramadã Nutella. Eu vou falar assim, o Ramadã Nutella, porque algumas pessoas, de fato, elas acordam na madrugada, fazem a primeira reza e começam a trabalhar. E elas ficam de jejum até o Maghreb, que são aí muitas horas sem água e sem comida. E o que eu pratiquei, eu dormia na primeira reza, rezava, mas dormia, acordava lá para 11 horas da manhã, porque os photoshoots acontecem, lá é tudo muito devagar no Kuwait, né? Não existem as coisas muito cedo, todo mundo é muito atrasado assim, de horário, né? Todo mundo tá sempre, é um país que não tem trânsito, todo mundo de Ferrari, Lamborghini e os carrão, mas tá todo mundo muito atrasado. Então,
Mais ou menos pelas 11 eu tinha que me arrumar e ir pro trabalho, mas eu ia de carro ar-condicionado. E era um jejum mais fácil, né? Então eu passava de 11 horas até o Maghrib. E no Maghrib mesmo eu tava me maquiando e trabalhando, muito como essas roupas, os kaftans, né? São roupas bem luxuosas para ficar em casa durante o Ramadã, que tem um vestimento especial, que são os kaftans. Eu tenho muita foto no meu Instagram, se você quiser me seguir lá, é Luana Cariello, o meu wig. Todas as redes sociais, o canal Be Water é canal Be Water. Canal Be Water Luana Cariello. Então sempre tem essa fase minha dos árabes, tem as roupas lá, os kaftans. E nesses photoshoots dos kaftan, na quebra, fazer uma pequena reza, os muçulmanos têm isso. Eles botam realmente, de fato, debaixo do braço, tapete, rezam, às vezes muito rápido, mas fazem aquela saudação, fica de joelho perante Allah. E é sempre um chazinho, né? O cafezinho verde ou o chazinho. Eu morei muito tempo na Turquia, também na Turquia é mais o chá turco, né? E aquele café com os dates, né? Agora eu esqueci o nome do dates. Uma tâmara. Então aquele ali é muito bom para quebrar o jejum. E era meio que fácil o meu primeiro jejum, né? É fácil. De fato, existe uma grande diferença de quem acorda ali às 3, 4 horas da manhã e vai comer depois do pôr do sol e rezou as 4 vezes, porque tem a última reza no período da noite. É muito mais difícil, e trabalhando a 51 graus, como os indianos que constroem lá, estão construindo bastante, todo o Oriente Médio está em grande expansão, né? Quem constrói são os indianos, a maioria deles indianos, paquistaneses, então é bem difícil me comparar, né? Branquinhas, comparando ali com eles que estão no sol, em jejum, sem beber água. De fato, ele é as pessoas que eu sofria quando eu via trabalhando. Falava, nossa, é complicado. Mas a grande lição, aqui nas considerações finais, a grande lição que eu tenho do jejum muçulmano é meu imenso respeito pela religião. Eu leio muito o Islã, eu admiro bastante. Eu até falo para minha amiga muçulmana, ela é do Marrocos, que se eu tivesse uma religião eu seria uma muçulmana. E ela fala, você é muçulmana e não sabe. Eu tenho um imenso carinho pelo Islã, pelo muçulmano. Essa é a minha interpretação do Ramadã, eu pratico. Faço as 5 rezas só durante o período do mês sagrado, porque eu não sou muçulmana. Faço meditação. Hoje em dia, continuo fazendo no Maghrib Time, que é o do pôr do sol, e eu venho nas considerações falar sobre isso. A meditação guiada pela água, ela tem esse nome devido à sua origem, né? E a origem da meditação é um banho no rio Ganges. Os indianos começam a prática de meditar assim, fazendo essa lavagem no topo da cabeça. Então, meditação, ela não é uma religião, todos nós podemos praticar. Você que é muçulmano, católico, esse ato aí espiritual não tem nada a ver com religião, e muitos hoje em dia não tem nem nada a ver com o ato que você considera assim espiritual. Estamos ligando mais, hoje em dia, as pessoas que vão pela ciência, elas falam do que elas não conhecem, né, do oculto, do místico. Elas só querem saber da ciência. Olha, que a ciência fala que quando você corta dopamina no cérebro e blá 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 blá. Eu vou falar isso em outro vídeo. Essa é uma parte que as minhas considerações finais eu sempre vou trazer para meditação, que esse é um canal de meditação guiada pela água. Meditação é um nome que não quer dizer nada, porque a meditação são vários meios que te levam a você chegar ao estado meditativo. Existe a respiração, as visualizações, existem limpezas que você faz. E a primeira limpeza, primeiro detox que você vai fazer da alma seria o jejum. Então eu falei sobre o jejum muçulmano, que é interessantíssimo, e é uma grande objeção. Por que eu trago essa série sobre jejum? Porque é uma grande
objeção das pessoas que querem praticar a meditação. Elas se confundem muito. Eu sou muito religiosa, isso não é pra mim, o que isso vai me trazer de benefício? Eu já rezo todos os dias e Deus não comanda, é Deus que manda em mim, isso não tá na Bíblia, ou isso não tá em tal lugar. É um manual, meditar é para todos, o benefício que você vai ter é leveza da alma, você ser uma pessoa com equilíbrio do raciocínio, da lógica com o emocional. Seu emocional e sua lógica vão estar de fato equilibrados, porque não adianta você ser uma pessoa que só acredita na ciência, só acredita na lógica, no 1 mais 1 é 2. Essa pessoa ela vai se machucar, porque quando você escuta a voz que vem do coração, é até difícil de escutar a voz que vem do coração. Isso não existe. Mas você sabe que existe uma coisa, uma cognição, é uma pessoa espírito, uma pessoa conectada, uma pessoa iluminada, uma pessoa que é mística, existe uma voz em você que fala com você o tempo todo e que te diz, isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Essa emoção, né, a tudo, você também não pode viver ligado emocionalmente a tudo. O meu coração tá mandando que eu acho que eu não devo trabalhar hoje, que o meu coração tá pedindo que... Não. Você precisa da lógica para controlar a tua vida e você precisa da emoção para amar, né? Para você viver bem e não colocar lógica em tudo, porque a lógica ela não cabe para tudo. A lógica é muito importante para você perceber que eu preciso beber água, não segurar aqui para beber água. A lógica não me serve pra se eu derrubar a água aqui no computador, vai estragar o computador. Isso é uma coisa muito lógica, né? Não, mas eu tô sentindo. Então, a lógica, ela tem que ser abraçada com a emoção. A meditação guiada pela água, ela tem esse nome devido ao ritual de limpeza que é feito no início da prática, que é a origem da meditação, e ela é para todos, independente da sua religião. E a grande objeção das pessoas que não conseguem meditar é os pensamentos. Elas não conseguem fechar e simplesmente letting go, porque meditar não é fechar os olhos e ficar sem pensar em nada. Isso é uma prática bastante difícil para nós brasileiros, que não tem a prática, a cultura de desde lá de pequenininho está inserido, né, nessa introspecção de olhar para você mesmo. Então, do nada eu te mandar, não pensa em nada e fecha aí o olho, isso não vai acontecer, vai ficar bastante assustado até, principalmente para pessoas ansiosas, né? Vai ficar bastante complicado aí você achar que a meditação vai te levar para algum lugar. Então a gente tem que começar aos poucos com esse ritual de limpeza através da água, que é a origem da meditação, não tem nada de muito diferente. A vida, acho engraçado da ciência, hoje em dia ela coloca conceitos super antigos, ela fala assim, não, a ciência agora comprovou, aí todo mundo presta atenção como se fosse algo muito novo, mas não é nada novo. A prática da meditação, os benefícios da meditação, você tem que iniciar, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a prática, sobre todos os caminhos que vai te levar a, de fato, você se conectar com você mesmo, e vem a primeira coisa, um dos primeiros pilares para você conseguir se escutar e ficar bem com você mesmo é o jejum. Por isso que essa série foi feita aqui no canal Be Water, porque o jejum, ele é capaz de tudo que flui, né? Quando você tá livre, né? Não tá empantufado, não tá cheio de cafeína na cabeça. Quando você de fato está livre, leve, os seus pensamentos estarão leve também, porque a nossa mente reflete o nosso corpo e o nosso corpo reflete na nossa mente. Então, por isso que essa série foi feita para nos auxiliar, independente da sua religião, nos auxiliar
nesse processo, nessa iniciação e nesse aperfeiçoamento da meditação. Meditação guiada pela água é para todos. Você pode começar hoje no chuveiro aí em casa. Deixa aqui nos comentários se você já pratica meditação guiada pela água. Então, o canal Be Water é um canal aberto a todos. Essa série de jejuns, elas vão estar disponíveis aqui no canal e tem uma série que tem todos os jejuns vão ser tratados aqui nessa série. Então, um beijo e a gente se encontra.